Artigo 76. Juntamente com o vencimento, serão pagas ao servidor público as seguintes vantagens pecuniárias: inciso 1, indenização; 2, auxílios financeiros; 3, gratificações adicionais; 4, 13º vencimento. Parágrafo 1º. As indenizações e os auxílios financeiros não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. Segundo, as vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Terceiro, as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento nos casos e condições indicados em lei. E o quarto, nenhuma vantagem pecuniária poderá ser concedida sem autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Das indenizações, artigo 77. Constituem indenizações ao servidor. Inciso 1, ajuda de custo; 2, diária; e 3, transporte. Uma das coisas que a banca pode perguntar, por exemplo, é dizer, não é uma indenização prevista em lei, né, ou é uma indenização, e assim por diante. E trocar aqui, de alguma forma, essas disposições. Por exemplo, é uma indenização prevista em lei. Letra A, 13º; B, gratificações; C, auxílios financeiros, ou seja, nenhuma dessas. E a letra D, diária, que no caso é a nossa alternativa correta, indenização. Então, cai muito dessa forma em prova, ok? Da ajuda de custo, artigo 78. A ajuda de custo é a retribuição concedida ao servidor público estadual para compensar as despesas de sua mudança para novo local em caráter permanente, no interesse do serviço, pelo afastamento referido no artigo 83, no prazo superior a 15 dias, e pelo afastamento previsto nos artigos 57, inciso 2 e 128, devendo ser paga adiantamente. Então aqui, né, a ajuda de custo é aquele servidor que vai mudar o seu local de trabalho de maneira permanente. Parágrafo 1º. Correrão à conta da administração pública as despesas com o transporte do servidor público e de sua família, inclusive um empregado. Parágrafo 2º. Nos casos de serviço ou cumprimento de missão em outro estado ou no estrangeiro, a ajuda de custo será paga para fazer face às despesas extraordinárias. Parágrafo 3º. A família do servidor público que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem. Artigo 79. A ajuda de custo será fixada pelo chefe do Poder Executivo competente e será calculada sobre a remuneração mensal do servidor público, não podendo exceder a importância correspondente a 3 meses de vencimento, salvo a hipótese de cumprimento de missão no exterior. Artigo 80. Não será concedida a ajuda de custo ao servidor público que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo por ter sido cedido na forma dos artigos 54, 55 e 56 ou afastado na forma do artigo 57, inciso 1 e 3. Artigo 81. O servidor público restituirá a ajuda de custo quando, inciso 1, não se transportar para a nova sede no prazo determinado; 2, pedir exoneração ou abandonar o serviço; 3, não comprovar a participação em missão a que se refere o artigo 57, inciso 2, e 4, ocorrer qualquer das hipóteses previstas no artigo 84. Parágrafo único. O servidor público não estará obrigado a restituir a ajuda de custo quando seu regresso à sede anterior for determinado de ofício ou decorrer de doença comprovada na sua pessoa ou em pessoa de sua família. Artigo 82. Será concedida a ajuda de custo àquele que, sendo servidor público do Estado, for nomeado para cargo em comissão com mudança de domicílio. Das diárias. Artigo 83. Ao servidor público que a serviço se afastar do município onde tenha exercício regular em caráter eventual ou transitório, por período de até 15 dias, será concedido, além da passagem, diária para cobrir as despesas com pousada e alimentação na forma disposta em regulamento. Então, enquanto a ajuda de custo é alguém que vai em caráter permanente, ou seja, vai para ficar, a diária é aquele que vai e volta. Por exemplo, você trabalha na Polícia Penal,
vai levar um preso do norte do estado para o sul. E vai demorar, né, uns 3 dias, por exemplo. Você recebe diárias, né, para custear aí as suas despesas. Parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo também devida em valores a serem definidos em regulamento, quando não houver pernoite, e será paga adiantadamente. Parágrafo 2º. Quando o deslocamento ocorrer para fora do Estado, o servidor público fará jus a uma complementação de diária destinada a cobrir despesas com transporte urbano a ser definida em regulamento. Parágrafo 3º. A diária também será devida ao servidor público designado para participar de órgão colegiado estadual quando resida em localidade diversa daquela em que são realizadas as sessões do órgão, bem como ao pessoal cedido para prestar serviços ao governo estadual. Parágrafo 4º. Não será devida diária quando o deslocamento do servidor ocorrer entre os municípios da região metropolitana da Grande Vitória, que são Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, entre municípios limítrofes ou quando a distância entre as suas sedes for inferior a 150 km, salvo, neste último caso, se ocorrer pernoite. Artigo 84. O servidor público que receber diária e não se afastar da sede por qualquer motivo ou que retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá o valor total das diárias recebidas ou o que exceder o que lhe for devido, no prazo de 5 dias a contar do recebimento ou retorno, conforme o caso. Artigo 85. A diária será fixada com observância dos valores médios de despesas com pousada e alimentação. Parágrafo único. Na hipótese de necessidade de afastamento por prazo superior a 15 dias, o servidor fará jus à ajuda de custo. Artigo 86. Ocorrendo reajuste no valor da diária durante o afastamento do servidor público, será este reembolsado da diferença. Do transporte. Artigo 87. A indenização de transporte é concedida ao servidor público que utilize meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, mediante apresentação de relatório. Parágrafo único. A utilização de meio próprio de locomoção depende de prévia e expressa autorização na forma definida em regulamento. Dos auxílios financeiros. Artigo 88. Serão concedidos ao servidor público, inciso 1, auxílio transporte. 2. Auxílio alimentação. 3. Auxílio creche. E 4. Bolsa de estudo. Do auxílio transporte. Artigo 89. O auxílio transporte será devido ao servidor público ativo, na forma da lei, para pagamento das despesas com o seu deslocamento da residência para o trabalho e do trabalho para a residência, por um ou mais modos de transporte público coletivo, computados somente os dias trabalhados. Parágrafo único. Também fará jus ao auxílio transporte o servidor público matriculado e que esteja frequentando curso de formação ou especialização na escola de serviço público ou em outro órgão público. Do auxílio alimentação. Artigo 90. O auxílio alimentação será devido ao servidor público ativo na forma e condições estabelecidas em regulamento. Do auxílio creche. Artigo 91. O auxílio creche será devido ao servidor público ativo que possua filho em idade de 0 a 6 anos em creche na forma e condições estabelecidas em regulamento. Bolsa de estudos. Artigo 92. Fará jus à bolsa de estudos o servidor público regularmente matriculado em curso específico de formação inicial ou curso de especialização em qualquer nível e em estabelecimento oficial de ensino ou na Escola de Serviço Público do Estado do Espírito Santo, quando exigido em cargo da mesma carreira em que se encontre. Parágrafo único. O valor e as condições de concessão da bolsa de estudos serão fixados em regulamento. Das gratificações e adicionais. Artigo 93. Poderão ser concedidos ao servidor público, inciso 1, gratificação por, alínea A, exercício de função gratificada, B, exercício de cargo em comissão, C, exercício de atividades em condições insalubres, perigosas e penosas, D, execução de trabalho com risco de vida, alínea E, prestação de serviço extraordinário, F, prestação de serviço noturno, G,
Participação como membro de banca ou comissão de concurso, porém essa alínea está com o dispositivo revogado. A linha H, encargo de professor ou auxiliar em curso oficialmente instruído para treinamento e aperfeiçoamento funcional. E a linha I, produtividade. Inciso 2, adicional de a linha A, tempo de serviço, B, férias e C, assiduidade. Continuando, inciso 3, gratificação de representação. 4, gratificação especial de participação em comissão, de licitação e pregão. Parágrafo 1º. Para conceder as gratificações previstas neste artigo, exceto as referidas nos incisos 1, alíneas A, D e E, são competentes, inciso 1, na administração direta do Poder Executivo, o secretário responsável pela administração de pessoal, e, inciso 2, nas autarquias e fundações públicas, os respectivos dirigentes. Parágrafo 2º. As gratificações excepcionadas no parágrafo anterior serão concedidas pelos secretários das respectivas pastas. Parágrafo 3º. Nos demais poderes, é competente para a concessão das gratificações e adicionais a autoridade de igual nível hierárquico ou de secretário de Estado. Da gratificação por exercício de função gratificada. Artigo 94. Ao servidor público efetivo, investido em função gratificada, é devido uma gratificação pelo seu exercício. Parágrafo único. A gratificação prevista neste artigo será fixada por lei e recebida concomitantemente com o vencimento ou remuneração do cargo efetivo. Artigo 95. Não perderá a gratificação o servidor público que se ausentar em virtude de férias, luto, casamento, licenças previstas no artigo 122, inciso 1 a 4 e 10, e serviço obrigatório por lei. Da gratificação por exercício de cargo em comissão. Artigo 96. A gratificação por exercício de cargo em comissão será concedida ao servidor público que, investido em cargo de provimento em comissão, optar pelo vencimento do seu cargo efetivo. Parágrafo único. A gratificação a que se refere este artigo corresponderá a 65% do vencimento do cargo em comissão. Da gratificação por exercício de atividades em condições insalubres, perigosas ou penosas. Artigo 97. O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos, ou que exerça atividades penosas, fará jus a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça. Parágrafo 1º. Considera-se insalubre o trabalho realizado em contato com portadores de moléstias infecto-contagiosas ou com substâncias tóxicas, poluentes radioativas ou em atividades capazes de produzir sequelas. Parágrafo 2º. Considera-se perigoso o trabalho realizado em contato permanente com inflamáveis, explosivos e em setores de energia elétrica sob condições de periculosidade. Parágrafo 3º. Considera-se penosas as atividades normalmente cansativas ou excepcionalmente desgastantes, exercidas com habitualidade pelo servidor público na forma prevista em regulamento. Parágrafo 4º. As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre 15% e 40% do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade, e que esteja exposto o servidor público e que será definido em regulamento. Artigo 98. Será alterado ou suspenso o pagamento da gratificação de insalubridade, periculosidade ou penosidade durante o afastamento do efetivo exercício do cargo ou função, exceto nos casos de férias, licenças previstas no artigo 122, inciso 1, 2, 4 e 10, casamento, luto e serviço obrigatório por lei, ou quando ocorrer a redução ou eliminação da insalubridade, periculosidade ou penosidade, ou forem adotadas medidas de proteção contra os seus efeitos. Artigo 99. É proibida a atribuição de trabalho em atividades ou operações consideradas insalubres, perigosas ou penosas à servidora pública gestante ou lactante. Da gratificação por execução de trabalho com risco de vida. Artigo 100. A gratificação por execução de trabalho com risco de vida será concedida ao servidor público que desempenhe atribuições ou encargos em circunstâncias potencialmente perigosas à sua integridade física, com possibilidade de dano à vida.
Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo variará entre os limites de 20% e 40%, calculados sobre o valor do vencimento do cargo exercido e será fixada em regulamento. Parágrafo 2º. A gratificação por execução de trabalho com risco de vida apenas será devida enquanto o servidor público execute suas atividades nas mesmas condições que deram causa à concessão da vantagem, mantido o direito à percepção da mesma apenas nas ausências por motivo de férias, luto, casamento, licenças previstas no artigo 122, inciso 1 a 5 e 10, e serviço obrigatório por lei. Parágrafo 3º. A gratificação prevista neste artigo não será concedida ao servidor público que já estiver percebendo a gratificação constante do artigo 97. Da gratificação por prestação de serviço extraordinário. Artigo 101. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Parágrafo 1º. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas diárias e não excederá 180 dias por ano. Segundo, a gratificação somente será devida ao servidor público efetivo que trabalhe além de jornada normal, vedada sua incorporação à remuneração. Da gratificação por prestação de serviço noturno. Artigo 102. O serviço noturno será remunerado com um acréscimo de 20% ao valor da hora normal, considerando-se para os efeitos deste artigo os serviços prestados em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Parágrafo único. A hora de trabalho do serviço noturno será computado como 52 minutos e 30 segundos. Então aqui segue as mesmas regras da CLT, dentre várias outras legislações, a hora noturna 22 às 5 do outro dia. Tá? Lembre também do percentual de 20% e a hora noturna computada de 52 minutos e 30 segundos. Da gratificação por encargo de professor ou auxiliar em curso oficialmente instituído para treinamento e aperfeiçoamento funcional. Artigo 104. A gratificação por encargo de professor ou auxiliar em curso para treinamento e aperfeiçoamento funcional será devida ao servidor público que for designado para participar como professor ou auxiliar em curso da Escola de Serviço Público, devendo ser fixada pelo secretário de Estado responsável pela administração de pessoal. Gratificação por produtividade. Artigo 105. A gratificação de produtividade será devida ao ocupante de cargo efetivo na forma e condições definidas em lei. Do adicional de tempo de serviço. Artigo 106. O adicional de tempo de serviço, respeitado o disposto no artigo 166, será concedido ao servidor público a cada 5 anos de efetivo exercício, no percentual de 5%, limitado a 35% e calculado sobre o valor do respectivo vencimento. Parágrafo único. Em caso de acumulação legal, o adicional de tempo de serviço será devido em razão do tempo prestado em cada cargo. Então, adicional muito bacana, né? Adicional muito bom aí. A cada 5 anos, você tem 5% de aumento aí na sua remuneração. Do adicional de férias. Artigo 107. Por ocasião das férias do servidor público, ser-lhe-á devido um adicional de 1/3 da remuneração percebido no mês em que se iniciar o período de fruição. Parágrafo único. O adicional de férias será devido apenas uma vez em cada exercício. Adicional de férias esse que é previsto na Constituição Federal. Do adicional de assiduidade. Artigo 108. Após cada decênio ininterrupto de efetivo exercício prestado na administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, o servidor público em atividade terá direito a um adicional de assiduidade em caráter permanente correspondente a 2% do vencimento básico do cargo, respeitado o limite de 15% com integração da mesma vantagem concedida anteriormente sob regime jurídico diverso. Parágrafo 1º. A gratificação de assiduidade para o decênio em curso na data da promulgação desta lei complementar será calculada proporcionalmente e de forma mista. Segundo, para a aplicação do disposto no parágrafo 1º,
será considerado percentual de 5% para os anos já trabalhados e de 2% para os anos a serem trabalhados até a complementação do decênio. Artigo 109. Interrompem a contagem do tempo de serviço para efeito de cômputo de decênio previsto no caput deste artigo os seguintes afastamentos. Ou seja, aqui, nesse caso, você pegar algum desses afastamentos, não será computado esses 10 anos, né? Esse decênio, 10 anos de efetivo exercício. Vamos lá. Inciso 1, licença para trato de interesse particular. 2, licença para motivo de deslocamento do cônjuge ou companheiro, quando superiores a 30 dias ininterruptos ou não. 3, licença por motivo de doença em pessoa da família, quando superiores a 30 dias ininterruptos ou não. 4, licença para tratamento da própria saúde, quando superiores a 60 dias ininterruptos ou não. 5, faltas injustificadas. 6, suspensão disciplinar, decorrente de conclusão de processo disciplinar. 7, prisão mediante sentença judicial transitada em julgado. Parágrafo 1º. A interrupção do exercício que trata o caput desse artigo determinará o reinício da contagem do tempo de serviço para efeito de aquisição do benefício a contar da data do término do afastamento. Segundo, excetuam-se do disposto do inciso 4 deste artigo os afastamentos decorrentes de licença por acidente em serviço ou doença profissional e aqueles superiores a 60 dias ininterruptos de licença concedidos por junta médica oficial. Parágrafo 3º. A exceção constante do parágrafo anterior aplica-se à hipótese de afastamento determinado por junta médica oficial para tratamento de doenças graves especificadas no artigo 131, independente do período de licença concedido. Parágrafo 4º. As licenças concedidas em decorrência de acidente em serviço após o período do parágrafo 2º, desde que necessárias ao prosseguimento de tratamento terapêutico, serão considerados como de efetivo exercício para a concessão do adicional de assiduidade. Parágrafo 5º. As licenças da natureza gravídica da servidora, concedida antes ou após a licença de gestação, serão também consideradas como de efetivo exercício para a concessão do adicional de assiduidade. Artigo 110. As faltas injustificadas ao serviço, bem como as decorrentes de penalidades disciplinares e de suspensão, retardarão a concessão da assiduidade na proporção de 60 dias por falta. Artigo 111. O servidor público com direito ao adicional de assiduidade poderá optar pelo gozo de 3 meses de férias-prêmio na forma prevista no artigo 118. Artigo 112. Em caso de acumulação legal, o servidor público fará jus ao adicional de assiduidade em relação a cada um dos cargos isoladamente. Da gratificação de representação. Artigo 113. A gratificação de representação destina-se a atender às despesas extraordinárias decorrentes de compromissos de ordem social ou profissional inerentes à representatividade de ocupantes de cargos de prominência e destaque dentro da administração pública estadual. Parágrafo 1º. A gratificação de que trata este artigo não poderá ser percebida cumulativamente pelo servidor público que ocupe cargo efetivo e em comissão, aos quais a mesma seja atribuída distintamente, sendo facultada, nesta hipótese, a opção pela de maior valor. Parágrafo 2º. A gratificação de representação será fixada por lei até o limite máximo de 50% do vencimento do cargo. Da gratificação especial de participação em comissão de licitação e pregão. Artigo 113-A. Aos presidentes e membros das comissões de licitação, aos pregoeiros e aos membros das equipes de pregão será atribuída uma gratificação especial a ser paga mensalmente, observada a seguinte especificação por modalidade de licitação. Inciso 1. Concorrência ou tomada de preço, 60 valores de referência do Tesouro Estadual. 2. Carta convite, 40 VRTE. 3. Pregão. Se for no pregão, 60, quando o valor for equivalente à concorrência ou tomada de preços. E a linha B, 40, quando o valor for referente à carta convite. Parágrafo 1º. A gratificação prevista no caput deste artigo, devida aos presidentes e pregoeiros, será acrescida de 20%.
Parágrafo 2º. Independente da quantidade de licitação ou pregão realizado por mês, o pagamento da gratificação previsto no caput deste artigo não será inferior a 300 valores do Tesouro Estadual e não poderá ultrapassar a 550. Terceiro, para fins de remuneração da gratificação instituída neste artigo, o número de integrantes das comissões de licitação e do pregão não poderá ser superior a 4 efetivos. Parágrafo 4º. O membro suplente somente receberá a gratificação quando formalmente designado para substituição durante o período de férias de membro efetivo da respectiva comissão ou equipe. Do 13º. Artigo 114. O servidor público terá direito anualmente ao 13º vencimento com base no número de meses de efetivo exercício no ano, na remuneração integral que estiver percebendo ou no valor do provento a que o mesmo fizer jus, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º. O 13º vencimento será pago no mês de dezembro, proporcionalmente aos meses trabalhados à razão de 1/12 por mês de efetivo exercício no ano. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Terceiro, no mês de aniversário do servidor, será efetuado o pagamento de adiantamento do 13º vencimento, deduzidos os valores correspondentes ao imposto de renda e à contribuição previdenciária do servidor, os quais serão liquidados no mês de dezembro. Quarto, quando a admissão do servidor ocorrer durante o decurso do ano civil, o pagamento do 13º vencimento será feito exclusivamente no mês de dezembro, na proporção dos meses de efetivo exercício, observada a regra prevista no parágrafo 1º. Quinto, quando o servidor se afastar do exercício do cargo, antes do recebimento do adiantamento do 13º vencimento, o pagamento será efetuado no mês subsequente ao do afastamento, à razão de 1/12 por mês de efetivo exercício. Sexto, quando ocorrer o afastamento do exercício do cargo, após o recebimento do adiantamento do 13º vencimento, o servidor restituirá ao erário os valores antecipados à razão de 1/12 por mês não trabalhado no ano em curso. E o sétimo são hipóteses de afastamento a que se referem os parágrafos 5º e 6º. Inciso 1, licenças sem vencimento. 2, afastamento para exercício de mandato eletivo. 3, exoneração. 4, falecimento e 5, aposentadoria. Das férias, artigo 115. O servidor público terá direito anualmente ao gozo de um período de férias por ano de efetivo exercício que poderão ser acumuladas até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica na seguinte proporção. Inciso 1, 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes. 2, 24 dias corridos quando houver sido de 6 a 14 faltas. 3, 18 dias corridos quando houver sido de 15 a 23 faltas. 4, 12 dias corridos quando houver sido de 24 a 32 faltas. Parágrafo 1º. Vencido os 2 períodos de férias, deverá ser obrigatoriamente concedido um deles antes de completado o 3º período. Segundo, somente após completado o 1º ano de efetivo exercício, adquirirá o servidor público o direito a gozar férias. Terceiro, é vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Quarto, as férias observarão a escala previamente publicada, não sendo permitido o afastamento em um só mês de mais de 1/3 dos servidores públicos de cada setor. Quinto, nos casos de afastamento para mandatos eletivos, serão considerados como de férias os períodos de recesso. Sexto, o servidor público afastado em mandato classista deverá observar com relação às férias o disposto neste artigo. Sétimo, o período referência para apurar as faltas previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo será o ano civil anterior ao ano que corresponde ao direito de férias. Oitavo, a exoneração de servidor com períodos de férias completos ou incompletos determinará um cálculo proporcional à razão de 1/12 por mês. A linha A, para a indenização do servidor, a hipótese das férias não terem sido gozadas. B, para ressarcimento ao erário público, na hipótese das férias terem sido gozadas
sem ter completado o período aquisitivo. E parágrafo 9. O servidor perderá o direito ou gozo ou indenização das férias que não atender o limite disposto no parágrafo 1º deste artigo. 10. Aplica-se ao servidor, no ano em que se der a sua aposentadoria, os dispostos no parágrafo 8º e 9º deste artigo. 11. As férias somente poderão ser interrompidas, e aqui sim, de tanta coisa das férias, isso é um dos pontos mais importantes. Então só pode interromper férias por motivo de calamidade pública, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. 12. O período de férias interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 118. 13. As férias regulamentares de servidores públicos, cônjuges, poderão ser usufruídas no mesmo mês, desde que requeridas, ainda que os servidores estejam lotados em órgãos distintos da administração pública estadual e que não tragam prejuízos para o funcionamento da máquina administrativa. 14. As férias regulamentares de servidores públicos poderão ser fracionadas para serem gozadas em 2 períodos de 15 dias cada, a pedido do servidor e no interesse da administração pública. Artigo 116. Os afastamentos por motivo de licença para o trato de interesses particulares e para frequentar cursos com duração superior a 12 meses suspendem o período aquisitivo para efeito de férias, reiniciando-se a contagem a partir do retorno do servidor público. Artigo 117. O servidor público que opere direta e permanentemente com raio-x e substâncias radioativas gozará obrigatoriamente 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer caso a acumulação. Férias-prêmio. Artigo 18. Artigo 118. As férias-prêmio serão concedidas ao servidor público efetivo que tenha adquirido direito ao adicional de assiduidade de acordo com o artigo 108, optar por este afastamento. Parágrafo único. O servidor público que optar pelo benefício constante deste artigo deverá requerê-lo no prazo de até 60 dias imediatamente anteriores à data prevista para a aquisição do direito. Artigo 119. O número de servidores públicos em gozo simultâneo de férias-prêmio não poderá ser superior à 6ª parte do total da lotação da respectiva unidade administrativa. Parágrafo 1º. Quando o número de servidores públicos existentes na unidade administrativa for menor que 6, somente um deles poderá ser afastado a cada mês. Segundo, na hipótese prevista nesse artigo, terá preferência para entrada em gozo de férias-prêmio o servidor público que contar maior tempo de serviço público prestado ao Estado. Terceiro, as férias-prêmio deverão ser gozadas de uma só vez. Artigo 120. O servidor público terá, a contar da publicação do ato respectivo, o prazo de 30 dias para entrar em gozo de férias-prêmio. Artigo 121. É vedada a interrupção das férias-prêmio durante o período em que for concedido.